Olá a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. É uma alegria poder estar aqui com vocês conversando um pouquinho nessa noite. Agradecemos muito a oportunidade do convite, agradecemos a Deus a possibilidade de estarmos aqui conversando sobre temas tão importantes que envolvem a nossa doutrina espírita, que é a nossa doutrina consoladora, que esclarece pontos fundamentais das nossas vidas que com certeza que se ela não tivesse por aqui, as nossas vidas não seriam as mesmas. Por isso que a gente está aqui buscando continuar se alimentando desse manancial de vida, né? E é realmente, a gente traz hoje um tema muito polêmico. O espírita pode falar de política, mas o nosso objetivo aqui, eu quero deixar claro, não é polemizar. O nosso objetivo aqui é entender que hoje a política, no cenário mundial que a gente vive, nunca esteve tão polarizada. E por nunca antes estar tão polarizada, nunca a nossa vida necessitou tanto de algo que nos ajude a criar pontes entre esses polos. Porque, por exemplo, você pode ter dentro da sua própria casa pessoas que discordam politicamente, não conseguem se falar, da sua família, dentro da sua casa espírita, na sua rua, no seu trabalho, e a gente vê o quanto que isso quanto que isso cria de divergências nos lugares onde a gente gostaria de ter mais harmonia. Então, qual o caminho, né? Como entender um pouco sobre isso? E nós espíritas, o espiritismo, ele fala sobre política? O espírita pode falar sobre política? Primeiro, a gente tem que entender algumas coisas, né? Se a gente está fazendo uma questão inicial, espírita pode falar de política, a gente precisa entender quem é o espírita e o que é política, né? Precisamos deixar claro essas palavras antes da gente avançar, para a gente não entrar aqui em definições, né? Que a gente está falando sobre uma palavra, mas você entende uma coisa e eu entendo outra. E Kardec se preocupava com isso, tanto ele se preocupava com isso, que antes de começar o Livro dos Espíritos, na primeira parte, na introdução, ele vai dedicar a essa primeira parte só a definir palavras, a dizer o que é espírito, o que é espiritismo e o que é alma, por exemplo. Porque havia muitos entendimentos sobre alma. Vamos supor que você entende que alma é uma energia que habita cada corpo e que volta para um todo de onde ela veio depois que o corpo morre. E eu entendo como alma que é uma individualidade que existe antes da encarnação do espírito e que ela continua depois que esse corpo morre. São definições de alma diferentes. Então Kardec falando, olha, para o espiritismo, alma é isso, não é aquilo. Por quê? Essas são premissas fundamentais. As premissas são bases que a gente estabelece para diálogo. É tipo assim, ó, o nosso diálogo ele precisa acontecer em cima dessa plataforma. Porque se você está falando coisas que não estão dentro dessa plataforma, você está partindo de princípios diferentes. Como, por exemplo, da alma que eu falei. A pessoa que entende a alma como uma coisa diferente que o espiritismo acredita e se vai tentar conversar com a gente, ele está partindo de um ponto diferente. Vamos supor que a pessoa queira conversar sobre o espiritismo e ela parte da ideia que não existe Deus e que não existe a alma. Kardec vai dizer, por exemplo, que isso é muito difícil desse diálogo se desenvolver. Ele vai dizer isso logo no início do Livro dos Médiuns, inclusive. E aí é a nossa necessidade de entender que essa plataforma fundamental ela precisa estar bem estabelecida para que essa conversa comece a acontecer, né? Então, qual é o nosso fundamento, nossa premissa fundamental aqui para a gente começar? O que é política? Bem, a política... Antes de falar o que é política, vamos fazer o seguinte. O que é o espírita? Bem, o espírita é aquele que professa o espiritismo. É aquele que é o adepto do espiritismo, que estuda o espiritismo. Inclusive em espaços chamados de centros espíritas, muitos espíritas se reúnem para poder se debruçar, estudar e buscar mais incentivo na sua vivência espírita. Pois bem,
O espírita, além de ser espírita, por exemplo, ele tem profissão, ele tem suas relações sociais com amigos, com família, com empregado, com empregador, e ele vive também numa cidade, ele é um cidadão. Então, por exemplo, o fato de ser espírita não exclui a gente de ser um amigo, não exclui a gente de ser um pai, uma mãe, um cidadão, porque moramos também numa cidade, não exclui o fato da gente ser um empregado ou um empregador, etc e tal. Então, o espírita, ele é uma pessoa que é adepto do espiritismo, mas ela é muitas outras coisas também, né? Então, partindo dessa ideia agora, a gente precisa entender, para saber se esse espírita pode falar sobre política, antes de entender e mergulhar no espiritismo para ver se o espiritismo diz alguma coisa para a gente nesse sentido, é fundamental a gente entender o que é política, né? Que tipo de política esse espírita pode ou não pode falar. Então, vamos entender lá na origem dessa expressão, né? Que ela remonta lá à Grécia Antiga, né? Onde o termo ele é originado na Grécia porque os povos, as pessoas que viviam muito separados umas das outras, começam a se organizar em espaços que depois a gente dá o nome de cidade, mas na sua origem ela tem o nome de polis. As pessoas passam então a viver em cidades chamadas de polis. E essa cidade, por eles nunca terem vivido de cidade, imagina, não tinha ninguém para governar, não tinha nada de saneamento, ninguém sabia, não tinha ainda o que a gente hoje em dia faz assim já de sacada, porque a gente já traz isso das pessoas que vieram antes de nós, né? Então eles precisavam aprender como se organizar. Então os cidadãos da polis, os cidadãos que moravam na polis eram os políticos. Eles participavam das discussões e dos trabalhos para a organização da polis. Então os políticos, na sua essência, não é uma profissão propriamente dita, né? É uma característica das pessoas que vivem nas cidades, os políticos que vivem na polis. Beleza? Então a gente já vê que na essência, político já tem uma pegada que é diferente, né? Ou seja, trazendo à tona já de cara para a gente uma noção de que todos nós somos cidadãos, somos aqueles que vivem na cidade, somos os políticos e aqueles que deveriam e devem participar da construção da harmonia social dessa polis. E é exatamente nesse pensamento que Aristóteles vai fazer a sua definição sobre política. Ele vai dizer que a política era um mecanismo que tinha como fim último a felicidade dos homens. Então é um mecanismo que tem como uma engrenagem que ela vai funcionar, ela vai rodar com o objetivo final da felicidade dos homens. Então perceba que o mecanismo ele não é inteligente sozinho. Ele não tem vida sozinho. Ele precisa de uma inteligência para mover esse mecanismo, né? Assim como o corpo ele precisa do espírito para mover ele, né? Para poder dar inteligência, dar clareza, tudo mais. O mecanismo político ele também precisa dessa inteligência para movimentar esse mecanismo. E aí, se aquelas inteligências que movem esse mecanismo são inteligências nobres, eu posso esperar um fruto de harmonia nobre. Mas se não são espíritos nobres, se são espíritos ainda muito imperfeitos, o fruto desse mecanismo se mover vai ser um fruto imperfeito, né? Uma cidade imperfeita. E aí a gente já começa a conversar sobre uma necessidade de, ao se falar de política, entendendo que ela é um mecanismo, a gente precisa também relativizar as nossas expectativas em relação aos produtos que vêm desse mecanismo, né? Se você estiver esperando uma coisa muito bonita de alguém que está te prometendo, como um político ou como uma pessoa que faz parte dessa cidade, ela está te prometendo algo perfeito, já começa a botar suas barbas de molho, porque é muito difícil isso acontecer. Porque no mundo em que a gente habita,
Qual é a característica dos espíritos que habitam o nosso mundo? Tempo! E aí, o que você acha? Enquanto eu bebo água aqui. Os espíritos que habitam o nosso globo são espíritos perfeitos, imperfeitos ou bons? E aí? Já tem a resposta? Nossa, gente, deu uma zica aqui braba. Engasguei. Os espíritos que habitam o nosso globo são espíritos ainda imperfeitos. Então, desses espíritos, inclusive se você for lá na questão 93 do livro dos 96 do livro dos espíritos e um pouquinho mais para frente, você vai ver que a característica dos espíritos imperfeitos é a matéria predomina sobre o espírito. Então são pessoas que ainda têm muito interesse material, que estão ainda muito preocupadas em se promover, que ainda julgam os outros, por exemplo, as pessoas que são mais ricas, são as pessoas melhores, de melhor vida, que eu devo depositar mais confiança, vai julgar as pessoas pela cor, vai julgar as pessoas de acordo com a sua orientação sexual e por aí vai, né? Para a gente não aprofundar muito nesse ponto em tal, basta saber que se a política é um mecanismo, eu preciso adequar as minhas expectativas do que virá a partir daí. E aí, galera, quem faz essa política? Quem são as pessoas que alimentam esse mecanismo? Né? Então, vamos pensar numa definição mais contemporânea de política. Olha, que a política hoje ela é entendida como a arte de guiar e influenciar o modo de governar, né, do governo pela organização de um partido político, de uma influência da opinião pública e pela aliação de eleitores, né? Você quer se candidatar, então você vai ali convencer alguém que o projeto que você tem é legal, etc, etc e tal. Então ela tem a ver com guiar e influenciar a opinião a esse governo que vai acontecer. E como é que você guia e influencia os cidadãos, as pessoas que estão dentro dessa cidade? Quando você está trocando ideia com alguém na calçada da sua casa, falando assim, rapaz, essa rua está com uns buracos estranhos, isso já é política. Você já está influenciando o seu colega na opinião que ele tem, por exemplo, sobre a sua rua. Quando você está conversando que seu amigo chegou no posto de saúde e ele foi muito bem atendido, você já está influenciando e dando informações para alguém que a saúde da sua cidade está funcionando muito bem. Se você, por exemplo, diz que as suas ruas, por exemplo, estão pouco arborizadas, né, que está muito poluída, nesse momento você já está fazendo ali uma influência política, né? É claro que você pode fazer isso dentro do núcleo da sua casa, com o seu amigo, por exemplo, também, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país, dependendo do tipo de influência que você pode promover, né? Do tipo de troca que você pode promover. Mas o fato é que todos nós, ao relacionarmos-nos com os outros, sobre as mais diversas coisas, estamos fazendo política. Por isso que Aristóteles vai falar que, na essência, o homem, o ser humano, é um animal político. Porque como nós precisamos nos relacionar com os outros, porque a sociedade, a gente já viu no Livro dos Espíritos, se você não viu, vai na terceira parte dele, a sociedade é uma lei divina, né? Nós somos seres gregários, fomos criados e temos como uma propriedade essencial nossa vivermos em sociedade. Quando a gente se relaciona com os seres nessa sociedade, nós estamos fazendo política. Então a gente, claro, pode fazer votando também, podemos fazer política divulgando informações. Quando você está divulgando informações no seu Instagram, no seu Facebook da vida, ou qualquer coisa assim, você está divulgando. Se você é dono, por exemplo, ou você trabalha numa instituição de televisiva, de rádio e por aí vai, você está fazendo política também de certa forma, esclarecendo pessoas, etc e tal. Né? Inclusive, a própria mentira é um fato, é um ato de fazer política, né? É um meio equivocado de degradar o mecanismo político para ele ser beneficiário, para ele poder promover aquilo que você quer. Então, quando a gente pensa na política como um mecanismo, a gente pode pensar que nós tivemos muitos mecanismos ao longo da história. Nós já tivemos o feudalismo, mecanismo político. Nós já tivemos o imperialismo, nós já tivemos as ditaduras e hoje nós temos a democracia.
A democracia, ela é um dos mecanismos políticos. Dentre os mecanismos políticos que a gente conheceu, a democracia ela é hoje considerada o melhor mecanismo político que a gente tem. Né? Por isso que todos os países, pelo menos a maioria deles, usam da democracia ou tentam utilizar da democracia. Então, quando a gente entende que a política é o ato de guiar e influenciar o modo de governo, o modo das pessoas da cidade se relacionarem, a gente percebe então, vamos fazer algumas perguntas. Jesus chega e fala assim, amai o próximo como a ti mesmo. E eu te pergunto, isso é política? Quando Jesus está falando, amai ao próximo como a ti mesmo, isso é política? Pensa comigo. Ele não está querendo influenciar através dessa fala a sua forma de lidar com os outros na sua cidade? No espaço onde você está? Dentro da sua casa? Dentro do seu bairro? Quando ele quer e ele anseia que você se torne uma pessoa mais amável, ele está fazendo política. Ué, Jesus está fazendo política, Gabriel? Jesus está fazendo política. Porém, ele não está dizendo quem vai ser o responsável por tornar você a pessoa que vai amar o próximo. Ele não está dizendo que para amar o próximo você tem que convencer o outro pegando no pescoço. Ele não está dizendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele não está dizendo que você tem que panfletar para fazer isso. Ele não está falando que você tem que fazer bandeirinha e dizer que a sua forma de dizer que amar ao próximo é melhor. Jesus está falando de uma essência, de um sonho, de uma construção em que o mundo onde nós nos amemos uns aos outros, ele vai ser um mundo melhor. Então ele está falando sobre a essência que vem por detrás do mecanismo. Ele está falando sobre os seres que vão alimentar esse mecanismo, que o amor inspire esses seres que vão alimentar esse mecanismo, que aí tudo o que sair desse mecanismo vai ser um produto bom. E percebam que quando Jesus está falando sobre o mecanismo, ele não está falando de quem ele considera os responsáveis por poder movimentar esse mecanismo. Ou seja, ele não está falando de política, por exemplo, política partidária. Ele não está dizendo que partido político vai fazer isso, quem vai ser a pessoa eleita que vai fazer com que as pessoas amem os seus próximos. Ele está passando um movimento de influência para o nosso coração, direcionado. Porque o que é a política partidária, por exemplo? É um dos meios de se exercitar a política, porém não é o único, que diz respeito a entidades que se agrupam, pessoas que se agrupam, na verdade, em entidades, né, em torno de uma mesma ideologia, tem um mosquito aqui querendo participar da palestra, e que procuram lançar candidatos para tentar elegê-lo aos diferentes cargos políticos que existam. Né? E Jesus não está fazendo isso, por exemplo. E ele nem está falando que a gente deveria usar do feudalismo, usar da ditadura. Né? Ele está falando que quanto mais amor, mais a gente vai estar em sintonia com essa passagem dele. Então, agora que a gente já entendeu o que é política, já entendemos o que é o espírita, e já entendemos que o próprio Jesus tem a sua fala política, a gente pode perguntar, e o espiritismo, né? O que ele fala sobre política? O espiritismo fala alguma coisa sobre política? E aí eu vou trazer para vocês uma questão de Kardec, né, que fez aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, né? Questão 793. Ele pergunta assim, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Olha só, Kardec está perguntando sobre civilizações, como que elas podem ser consideradas completas. Isso já é uma pergunta política? Ou se é? Ele tá querendo saber quais são os traços para se reconhecer uma civilização completa. Quais são os indícios que eu posso perceber que essa galera já está frenética? Pô, civilização frenética, muito boa, nosso modelo. E aí Kardec os espíritos vão fazer uma resposta muito grande e tal, mas eu quero pegar aqui, pensar alguns pontos que Kardec fala. Ele vai fazer um comentário sobre a questão dos espíritos, olha só o que ele vai dizer. É uma civilização completa onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, ou seja, liberdade de conhecimento, acesso a tudo, acesso às informações, acesso à possibilidade de conhecer, inclusive o diferente. Onde exista o menor número de desgraçados, olha só,
onde existe o menor número de desgraçados, onde a vida do homem, suas crenças e sua opinião sejam respeitadas, né? Onde com menos parcialidade se exerça a justiça, porque às vezes em sociedades desiguais a lei que vale para um não vale para os demais. Então assim, a pessoa a fulano de tal tem que botar, todo mundo tem que botar o cinto, menos algumas pessoas não precisam botar o cinto de segurança no carro, por exemplo. Isso daí é uma injustiça, né? Onde menos enraizados se mostram os preconceitos de casta e de nascimento, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde as leis nenhum privilégio consagrem. Então percebam que as reflexões de Kardec são reflexões políticas. São reflexões que estão fazendo parte de como a nossa sociedade está organizada, como as nossas leis vão ser organizadas, como, por exemplo, inclusive, vão ser as nossas liberdades de ser, de expressão, de expressar, de conhecer, de vivenciar as nossas essências. E aí, eu queria ir logo direto para uma das questões assim que eu acho mais fantásticas da gente perceber se o Espiritismo fala sobre política. Olha só, questão 829 do Livro dos Espíritos. Haverá homens que sejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Ou seja, escravos? Existem homens que estejam destinados a ser escravos? Olha a resposta dos Espíritos. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. É contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, e a força está muito mais relacionada ao animal do que ao espiritual. E o nosso caminho de evolução é sair do animal e ir para o espiritual. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então ele está falando que as leis evoluem progressivamente e que as leis que usam mais da força são leis primitivas e que elas vão desaparecer com o progresso, porque a gente vai se tornando cada vez seres mais amáveis e a gente vai conseguir conviver cada vez mais em sociedade. Mas preste atenção, o Livro dos Espíritos foi publicado em que ano? Tempo, pensa aí. Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Nesse tempo ainda existiam países que viviam sob a escravidão. A escravidão fazia parte, por exemplo, do Brasil, que só foi ter abolido a sua escravidão em 1888. Então, a pergunta, ela é uma pergunta que diz respeito às leis humanas, e ela, além de ser uma pergunta que diz respeito às leis humanas, ela critica as leis humanas que colocam a escravidão dentro do eixo. Nesse caso, percebam que os espíritos e Kardec estão refletindo sobre o mecanismo político. Estão refletindo sobre política. Mas eles não estão refletindo sobre quem vai ser o responsável por fazer isso. Se é ao homem A, ao homem B, a mulher B que vai ser responsável por fazer isso. Se a gente tem que panfletar na frente do palácio, se a gente não tem que panfletar na frente do palácio. Ele está falando que é um atraso, ele quer influenciar os homens e as mulheres para que esses transformados eles possam participar das transformações da sociedade. Então eles estão refletindo a política, mas eles não estão fazendo, por exemplo, política partidária, não estão dizendo que tipo de mecanismo a gente tem que fazer conforme a gente tem que fazer, mas estão criticando o mecanismo vigente, que ele é contrário à lei de Deus, né? E outra questão, vamos ver mais uma questão falando sobre casos parecidos. Vejam só. Há pessoas que por culpa sua caem na privação e na miséria. Olha a pergunta de Kardec, ele está afirmando logo no início. Ele está falando, há pessoas que são culpadas de cair na privação e na miséria. Aí ele ainda pergunta, nenhuma responsabilidade caberá disso, que algumas pessoas têm culpa, nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Olha só o que os espíritos vão responder para Kardec. Primeiro, a pergunta de Kardec ela é uma pergunta política e que reflete sobre o mecanismo político.
né? Cabe responsabilidade sim à sociedade sobre esses seres que caem na privação e na miséria. Certamente, dizem os espíritos. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Olha só o que os espíritos estão falando. Kardec fala assim, ó, há pessoas que caem por culpa sua na privação e na miséria. Aí os espíritos estão falando assim, ó, eu estou falando que muitas vezes quem é a maior culpada, a principal, é a sociedade. Não são os seres que caem na miséria. Olha isso, meus amigos. Se isso não é refletir a política, se isso não é refletir sobre o mecanismo de organização das cidades, o que mais pode ser, né? Kardec está falando que a sociedade ela é culpada de semelhante... Os espíritos estão dizendo a Kardec que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de pessoas que caem na privação e na miséria. E aí o que você faz quando você se sente culpado? Quando você está culpado, cara, você vai lá, tipo, perdi a linha. Não devia ter feito isso. Caraca, e agora? O que eu vou fazer? Primeiro, entender o que eu fiz de errado, né? Aí você entende o que você fez de errado. Primeiro você se arrepende. Depois você entende o que você fez de errado. Depois de entender o que você fez de errado, você vai ver quais são os caminhos que você poderia tomar para poder corrigir os erros que você fez. Então, se nós como sociedade, olha o que os espíritos estão falando pra gente, hein? Se nós como sociedade, nós deixamos algumas pessoas cair na privação e na miséria e nós somos culpados disso, a gente precisa refletir como essas pessoas chegaram a cair ali por culpa nossa. Quais são os... Primeiro a gente se arrepende, depois quais são os... Por que ela caiu naquela situação? Refletir, estudar. Estudar como que a sociedade consegue levar pessoas à privação e à miséria. O Gandhi vai ter uma passagem que ele diz assim, numa sociedade justa, todos os dias a natureza produz o necessário para que no mundo ninguém morra de inanição, ninguém morra de fome. Então o mundo tem o necessário. Então o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. A gente tem que estudar o que está acontecendo para algumas pessoas irem para a privação e para a miséria. E depois estudar quais são os mecanismos que nós poderíamos adotar para que aquelas pessoas possam se libertar daquela condição quando a gente conseguir mudar a forma da sociedade agir. Então percebam, né, que os espíritos aqui estão falando sobre política, mas eles não estão falando sobre partido político, eles não estão falando sobre quem vai ser o responsável por fazer isso. Eles estão refletindo o mecanismo em si, falando assim, ó, o mecanismo assim, quando funciona, ele não funciona bem, e a sociedade, que é composta por cada um de nós, eu e você, fazemos parte desse grupo que coloca pessoas na privação e na miséria, acredite se quiser, a gente precisa exatamente o esclarecimento que nos ajuda a entender. Se a gente negar, por exemplo, que a gente não coloca, nem não tem responsabilidade de colocar pessoas na privação e na miséria, é semelhante àquela pessoa dentro da nossa casa que quando faz uma besteira muito grande, ela não quer reconhecer. E como é que ela não reconhece? É o orgulho. Não, eu fiz mesmo, aquela pessoa mereceu. É por culpa dela. Ou a gente começa a utilizar de subterfúgios para justificar que a gente não está errado. E aí é claro que a gente não está se arrependendo, então a gente não vai refletir sobre o que fizemos e também não vamos refletir sobre qual a situação que a gente pode fazer mudar para que a situação se melhore, né? Então é bem complicado. O orgulho ele é um entrave nesse sentido, né? Galera, existem muitas questões que a gente poderia refletir no Livro dos Espíritos. Eu digo aqui para vocês algumas de passagem, ó, questão 799, questão 888, questão 930. Olha o que diz a questão 930, por exemplo. Nenhuma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Olha isso. Olha que reflexão profunda. E política, né? Porque temos pessoas que morrem de fome. E se a nossa sociedade está tendo pessoas que morrem de fome, significa que ela não é uma sociedade ainda organizada segundo a lei do Cristo. E nós compomos essa sociedade. Né? Questão 888, que se deve pensar da esmola, olha o que os espíritos vão responder, né? Dentre outras coisas que eles falam, tirei aqui um trecho, olha. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve promover a vida do fraco,
sem que haja para ele humilhação, né? E esse fraco, muitas vezes, ele não é fraco porque não tem força. Ele é fraco porque nós condicionamos situações e circunstâncias que tornaram aquela pessoa fraca, por exemplo, né? Então, um exemplo disso é o preconceito racial que a gente vive. Não é que a população negra ela seja mais fraca que a branca, mas as circunstâncias de preconceito, as heranças escravocratas e o racismo estrutural que nós temos, e aí eu convido inclusive vocês a procurarem o que é o termo racismo estrutural, ela reflete numa sociedade em que o negro tenha uma fraqueza em relação à população branca, que é uma população privilegiada, né? É isso que os espíritos estão refletindo com a gente, e a gente precisa trazer também essa ideia de fraqueza, né? Eles já falaram lá sobre a questão da escravidão, né? E agora eles estão refletindo com a gente sobre a situação do fraco, né? Aqueles que precisam do amparo social, da esmola. É aqui um termo mais forte, mas a gente pode refletir sobre o amparo social. Olha só o que eles vão dizer ainda. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Aqui tem alguns pontos para a gente conversar. Pensam comigo. Se Gabriel, homem branco, formado em geologia, chega com uma pessoa B aqui do lado, negra, formada em geologia, com um currículo igualzinho o meu, e do outro lado uma mulher que tem um filho de 9 meses em casa, formada em geologia, com um currículo igual ao de nós três. Quem vocês acham que vai ser contratado? Gabriel? Por quê? Naturalmente trazemos um preconceito racial. Isso é estatístico. É estatístico também que mulheres com filhos, mulheres também têm uma tendência a receber salários menores do que o dos homens, e mulheres com filhos ainda têm chances muito menores ainda de serem contratadas, né? E isso é uma ideia de fraqueza que a gente constrói como sociedade, porque a gente privilegia os homens e os homens brancos, e especialmente os homens brancos heterossexuais, porque o homossexual sofreria um preconceito muito semelhante também. Então, percebam inclusive que a reflexão dos espíritos, eles dizem o seguinte, que a gente não pode deixar essas pessoas à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Por exemplo, o trabalho assistencial que a gente faz, que é um trabalho necessário nas nossas casas espíritas, que a gente deve continuar fazendo, os espíritos estão falando aqui que esse trabalho de boa vontade, ele não pode ser sozinho o amparo dessas pessoas, que a sociedade deve assegurar a possibilidade de trabalhar dessas pessoas. Mas o que a gente vê não é bem isso, né? Então, mas são pessoas imperfeitas que estão movendo a nossa sociedade, e nós somos essas